Galera, vamos então para a última parte, para finalizar de uma vez a associação de resistores. Partiu? Para não perder a linha de raciocínio, eu vou fazer aqui mais uma questão que mostra para mim um monte de associação para a gente escolher qual é a que faz o que a questão quer. Seja um resistor de resistência elétrica R, representado por esse símbolo aí, nenhuma novidade para a gente, e uma associação formada por 4 resistores. Todas as associações aí têm 4 resistores, só que ligados de maneiras diferentes. Todos resistores idênticos, certo? E uma associação de 4 resistores idênticos e este aqui que fornece uma resistência equivalente igual a R está corretamente interpretada por qual? Reformulando, relendo. Uma associação de 4 resistores idênticos a este e que fornece uma resistência equivalente igual a R está corretamente representada por... Então, todos esses resistorzinhos têm um valor R. Só que ele quer a associação que tenha também o valor R. Então, vamos calcular todas as resistências equivalentes. A letra A e a letra E são os mais diretos de calcular. Por quê? Porque eu tenho 4 resistores em série. Como é que calcula a resistência equivalente quando os resistores estão em série? O R equivalente é a soma de todos eles. Então, vai ficar R mais R mais R mais R. Ou seja, 4R. Mais R mais R. Ou seja, 4R. Então, a letra A não faz o que ele pede. Ele queria uma resistência equivalente com valor R. Na letra E, quando a gente tem vários resistores iguais em paralelo, a gente pode pegar o valor de um resistor só, que vale R, e dividir pelo número de resistores, que são 4. Ou seja, a resistência equivalente aqui vale R sobre 4. Também não é o valor de resistência equivalente que a questão queria. Então, letra A e E descartadas. Vamos calcular aqui na letra B. Na letra B, você tem essa associação em paralelo, primeiro, que você pode simplificar. Quanto vale essa associação? Se são 3 resistores iguais, pega o valor de R e divide por 3. Só que esse R sobre 3, que representa esses 3 resistores em paralelo, estão em série com esse daqui, que vale R. Então, R sobre 3 mais R. Resolvendo essa conta, eu vou calcular a resistência equivalente, certo? Eita, soma de fração, né? Então, tem que igualar os denominadores. Então, aqui, sobre 1. E aí, eu preciso multiplicar o denominador por 3 para igualar o outro. Tudo que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, resolvendo. Lá eu tenho R sobre 3, mais... E aqui eu tenho agora 3 R's. E tudo isso, todo mundo tem o mesmo denominador agora, 3. Então, lá em cima eu tenho 4R e embaixo eu tenho 3. Também não é o valor de resistência que a questão queria. Na letra C, esses dois estão em série, então eu já posso colocar aqui R mais R. E aqui eu vou somar também com essa outra parte, só que essa outra parte primeiro está em paralelo. Então, quanto esses dois em paralelo valem? São 2 resistores iguais, então é o valor R dividido por 2. Com certeza essa soma aqui não vai dar R, né? Porque aqui eu já estou somando 2R mais meio R. É só para finalizar, igualo os denominadores. Deixa eu somar logo. Deixa eu igualar os denominadores. Então, vou colocar todo mundo sobre 2. Era todo mundo sobre 1, na verdade. Certo? E eu vou multiplicar por 2 para todo mundo ficar com um denominador igual a esse aqui. Então, multiplique embaixo e em cima. Então, como é que fica ali? Lá em cima vai ficar 2 R's. Deixa eu abaixar um pouquinho esse cara aqui. Lá em cima vai ficar 2R mais 2R do outro, mais R do último. E todo mundo tem o mesmo denominador, 2. Somando em cima, 2R mais 2R, 4R, mais R, 5R. Tudo isso dividido por 2. Que não dá o que ele pediu também. Então, por eliminação, vai ser a letra D. Mas vamos calcular. Esses dois aqui em paralelo, são 2 resistores iguais em paralelo, R sobre 2. Que está em série aqui, ó, mas com essa outra associação em paralelo, que
São dois em paralelo iguais, então é o valor de R dividido por 2. Resolvendo essa conta, eu acho o R equivalente. Os denominadores já estão iguais, então eu posso somar em cima, R mais R, 2R, e repete o denominador para todo mundo. Posso cortar esse 2 aí. Então sobrou R. Pronto. Nosso item D. Feito? Muito bem. Nessa questão ele traz um gráfico de corrente versus o tempo. O gráfico mostra a variação da corrente eficaz em amperes de um aquecedor elétrico que operou sob a tensão eficaz de 120 volts durante 400 minutos. Então o cara ligou na tomada esse aparelho numa tensão elétrica U de 120 volts. U. No gráfico eu consigo medir a corrente. O problema é que eu não tenho uma corrente só. Eu tenho uma corrente em cada intervalo de tempo. Durante 100 minutos, a corrente foi de 10 amperes. Nos próximos 100 minutos, a corrente foi de 20. E isso vai mudando. Letra A. Se o custo da energia elétrica é de 20 centavos de real por kWh, determine o custo em reais da energia cedida ao aquecedor durante os 400 minutos de uso indicados. Então ele quer saber quanto ele vai pagar pela energia consumida. Só que eu ainda não sei quanta energia ele consumiu. Então vamos descobrir? Muito bem. As informações que eu tenho são corrente, tensão, e para calcular a energia a gente sabe que usamos a formulazinha da potência vezes o tempo. Só que eu não tenho a potência do aparelho, mas não podemos esquecer que potência é o mesmo que corrente vezes tensão, π. Lembra do π? Então aqui, ó, no lugar da potência, eu posso substituir pelo π. Então se eu multiplicar corrente vezes tensão pelo tempo, eu estou calculando a energia, certo? π. Então, vamos lá. Só que cuidado, o tempo é o mesmo em todos os intervalos, mas a corrente não é a mesma em todos os intervalos. Então eu vou precisar calcular a energia de cada parte separadamente. Então eu vou chamar aqui de parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4, certo? 1, 2, 3 e 4. Então vamos calcular primeiro a energia 1. Energia 1 é corrente vezes tensão vezes tempo. A corrente lá vale quanto? Vale 10 amperes. A tensão é a mesma o tempo todo, certo? 10 vezes a tensão, que é 120, e o tempo, que é de 100 minutos para todo mundo. Todos os trechos, 1, 2, 3 e 4, durou 100 minutos, não foi? Só que cuidado, ele quer a energia em kWh. Então eu preciso desse tempo em horas. Como é que nós formamos de minuto para hora? O que era 100 minutos, eu já vou dividir logo por 60, já para transformar para hora, certo? Que aí já fica mais direto os meus cálculos. Essa é a energia 1. A energia 2 é o mesmo raciocínio. Antes de resolver a conta ali, eu vou já montar aqui a continha 2. Corrente, que agora vale 20, vezes a tensão, que é 120, vezes o tempo, que é de 100 minutos, que para transformar para hora eu já divido por 60. A energia 3 é a corrente, que vale 30, vezes a tensão, que é 120, vezes o tempo, que é de 100 minutos, que para transformar para hora eu já estou dividindo por 60. A energia 4 vai ser 10 amperes vezes 120 minutos, 120 volts de tensão, 100 minutos sobre 60. Percebe que o E1 e o E4 são iguais? O E2 é a mesma conta, só que ao invés de 10 eu estou usando 20, então vai dar o mesmo resultado, só que o dobro. O E3, ele também é a mesma conta, só que ao invés de usar o 10 aqui na frente, eu estou usando o 30. Então vai ser o mesmo resultado do E1 vezes 3. Então se você percebesse isso, você já podia até fazer a conta de forma mais direta, certo? Então vamos resolver lá a primeira, e o resto eu já sei quanto vai dar. É só fazer as multiplicações. Muito
Muito bem, posso cortar esse 0 de 60, ou melhor, mais fácil ainda, ó. 120 dividido por 60 dá 2. Então eu tenho aqui 2 vezes 10, 20, vezes 100, acrescenta 2 zeros, fica 2000. Como a corrente estava em ampere e a tensão estava em volts, e o tempo aqui, quando eu dividi por 60, ficou em hora, não foi? Então isso aqui tudo está em watt, hora. Isso aqui é o mesmo que 2 kW hora. 2000 watts são 2 kW, né? Então eu tenho 2 kWh de energia. Só nos primeiros 100 minutos. A próxima conta, vai aqui, vai 120 por 60, vai dar 2 de novo. 20 vezes 100, 2000 vezes 2, 4000 watt-hora, que é o mesmo que 4 kWh. 120 por 60 dá 2. Então 30 vezes 2, 60, vezes 6, vezes 100, 6.000 watt-hora, que é o mesmo que 6 kWh. E por último, 120 por 60 dá 2. 10 de novo, igual à primeira conta, vai dar 2.000 watt-hora, que é o mesmo que 2 kWh. Muito bem, para saber então a energia total consumida, basta somar isso tudo. 4 com 6, 10, com 2, 12 e com 2, 14, que são 14 kWh consumido. Certo? Só que ele não quer a energia consumida, ele quer o custo. E custo a gente calcula como? Pegando a energia consumida e multiplicando pela tarifa. A energia consumida foi de 14 kWh e a tarifa vale 20 centavos. 20 centavos é 0,20 ou 0,2. Isso dá 2,8 reais. Ou 2,80, né? 2,80 reais. Essa foi a letra A. Muito bem, na letra B, eu limpei espaço aqui para fazer a letra B. Ele quer a energia consumida nos primeiros 42 minutos de funcionamento. Aliás, se 1/3 da energia total cedida ao aquecedor nos primeiros 42 minutos de funcionamento foi utilizada para aquecer 10 litros de água, determine a variação da temperatura de água. Então ele vai misturar aqui eletricidade com calorimetria. Ele quer saber quantos graus a água vai aquecer. Para saber quantos graus a água aquece, a gente usa lá o que macete, lá do segundo ano, lá de calorimetria. A massa de água que eu tenho aqui, na verdade a questão não me deu a massa, ela me deu o volume. Mas a água, cada litro tem 1 kg de massa, certo? Cada litro de volume tem 1 kg de massa. Então a massa que eu vou usar são de 10 kg. O calor específico da água, o Czinho, vale 4,2 vezes 10 a 3. Ou 4.200, certo? Joule, quilograma e grau Celsius. Massa também está em quilograma, então eu vou ter que usar energia em joule, certo? Não em quilowatt-hora, como a gente usou na letra A. E aí eu vou descobrir o ΔT. Mas para isso me falta a quantidade de calor aqui na frente. Quantidade de calor, nesse caso, é a energia que o aparelho vai fornecer para ele. A energia elétrica que o aparelho vai consumir e fornecer para a água. Então basta eu descobrir quanta energia esse aparelho produziu em 42 minutos. Como é que calcula a energia mesmo? Potência vezes o tempo. Só que eu não tenho a potência, então a gente fez o quê? Substituiu por π. Então no lugar da potência eu boto I vezes U. Muito bem. Então vamos descobrir quanta energia ele consome só nos primeiros 42 minutos, hein? Então, nesses primeiros 42 minutos, quanto era a corrente? 10 amperes. A tensão, 120 volts. E o tempo que eu vou usar são de 42 minutos. 42 minutos. Só que agora eu preciso transformar esse tempo em segundos. Porque se eu quero a energia em joule, eu não posso usar o tempo em horas, eu tenho que usar o tempo em segundos. Para transformar de minuto para segundo, eu multiplico isso aqui, ó,
por 60. Então, eu já vou multiplicar o tempo aqui mesmo por 60, certo? O que estava em minuto, quando eu multiplico por 60, fica em segundos. Muito bem, resolvendo. 120 vezes 42. 120 vezes 42. 5.040. Também tem ali vezes 60. 302.400. Então, tudo isso aqui no final dá 302.400 vezes 10. Então, é só acrescentar mais um zero. Então, eu tenho aqui, na verdade, 3.024.000 joules. Certo? Muito bem. Só que mais um detalhe importante. Essa é a energia que o aparelho consome em 42 minutos, certo? Só que ele não vai fornecer para a água toda essa energia. Ele não tem essa eficiência toda de usar toda a energia que ele consome. Ele vai fornecer só um terço, tá? Então, quanto é um terço disso aqui? Eu vou dividir por 3 para tirar um terço. Certo? Então, já podia até ter dividido antes. Seria até mais prático. Já faria lá nas contas antes. Então, eu vou tirar quanto daqui? 0, 24 por 3 dá 8. 0, 0, 0 joules. 1.008.000 joules. 1.008.000. Fica um número até tão estranho que eu acho até que pode ter algo errado, né? Mas vamos lá. Do lado de lá tem 3 zeros para cortar. Do lado de cá também. Então fica 1.008 por 42 vezes 1. 1.008 igual a 42 vezes 1, que é 42, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura que eu estou querendo calcular. Então, passo 42 dividindo. 1.008 dividido por 42. Se eu não errei nenhuma conta, isso dá 24. E aí o número que estava estranho até que deu um resultado redondo. 24 graus Celsius. Essa é a temperatura que a água vai ser aquecida. Valeu? Muito bem. Uma questão do Enem bastante interessante, que compara lâmpadas incandescentes com fluorescentes. Incandescentes são aquelas lâmpadas amarelas, que produzem muito calor, ela esquenta muito, ela é pouco eficiente. Então eu já vou até escrever ela de vermelho aqui. A fluorescente são essas lâmpadas brancas, que são mais frias, que a gente conhece como lâmpadas frias. Elas são mais eficientes, tá? Então, a questão descreve aqui que a eficiência das lâmpadas pode ser comparada utilizando uma razão. Note que você nem sabe direito o que é a eficiência de uma lâmpada, mas a questão está te explicando. Ela está dizendo como calcular essa eficiência. Fazer a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de luz produzida e o consumo. Então, olha o que eu escrevi aqui embaixo. A eficiência é igual à luminosidade, a quantidade de luz produzida, dividida pela potência. Certo? É assim que a gente calcula a razão. A potência está representando o consumo, tranquilo? O consumo é proporcional à potência. Bem, a quantidade de luz é medida pelo fluxo luminoso, cuja unidade é o lúmen. Então, a luminosidade que está aqui eu vou medir em lúmen. O consumo está relacionado à potência elétrica. Como eu falei, o consumo tem relação com a potência que a gente mede em watts. Então, aqui eu vou pegar o valor que está em lúmen e dividir pelo valor que está em watts, certo? Isso porque ele vai me informar aqui, ó, que, por exemplo, uma lâmpada incandescente de 40 watts de potência emite cerca de 600 lumens de luminosidade, enquanto uma lâmpada fluorescente de 40 watts de potência emite 3.000 lumens. Então percebe que ele está comparando duas lâmpadas de mesma potência, lâmpadas que consomem a mesma energia da rede elétrica, mas que iluminam de forma diferente. A incandescente ela consome a mesma energia, mas ela ilumina menos, tá? Enquanto a fluorescente ilumina mais. E é fácil perceber que a fluorescente está iluminando 5 vezes mais que a incandescente de mesma potência, certo? Então, se eu comparo lâmpadas com a mesma potência, a fluorescente
consome 5 vezes mais. Então, desculpe, a incandescente consome 5 vezes mais. Tá? A eficiência dela é 5 vezes menor. Então vamos interpretar os itens. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é... Então ele vai pegar essa lâmpada incandescente que ele descreveu aqui com esses dados e vai comparar com outras lâmpadas fluorescentes. Umas de 8 watts, outras de 40 watts, tá vendo? Então antes de fazer as comparações no texto, vamos calcular a eficiência das duas? Então a eficiência dessa lâmpada aqui, ó, é dada pelo quê? Luminosidade dividido por potência. Luminosidade é 600 e potência é 40. Corta um zero, 60 por 4, que dá 15. Então essa lâmpada tem uma eficiência de 15. 100 unidades, certo? A outra lâmpada, a fluorescente, ela tem uma luminosidade de 3000 e ela tem uma potência de 40. 300 por 4 dá 75. Como a gente falou, a eficiência desse cara, da fluorescente, é 5 vezes maior que a eficiência da incandescente. Letra A. A eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts é maior que a eficiência da lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz menor quantidade de luz. Então, peraí. Eu não conheço ainda a lâmpada de 8 watts, certo? Mas uma coisa é certa. Se eu diminuir a potência da lâmpada fluorescente, a luminosidade vai diminuir na mesma proporção. Como os dois valores, tanto potência quanto luminosidade, diminuem na mesma proporção, então se eu mudar aqui, eu vou mudar aqui embaixo também, certo? Ou seja, na mesma proporção, então o resultado vai continuar dando 75. Só para você entender. Para a lâmpada ter uma potência de 8 watts, é porque a potência dela foi reduzida quantas vezes? 5, né? 40 por 5 dá 8. Então, se eu uso uma potência de 8 watts, eu não vou mais usar a eficiência de 3000. Eu também vou dividir por 5. Então, quando a lâmpada tem uma potência de 8 watts, qual é a luminosidade que eu vou usar? Eu vou dividir por 5 também, que dá 600 lumens. Então, se uma lâmpada de 40 watts produz 300 lumens, uma lâmpada de 8 watts produz 600 lumens, certo? Perceba que a lâmpada de 8 watts produz a mesma luminosidade que a incandescente de 40 watts. Imagina a economia que você vai ter na sua conta de luz. Você vai gastar 5 vezes menos para produzir a mesma luminosidade, se você usar uma lâmpada fluorescente. Então, se eu faço 600 por 8, isso continua dando 75. A eficiência tem o mesmo valor, certo? A eficiência tem o mesmo valor. Ela produz uma luminosidade menor, mas ela também está consumindo menos energia. A potência dela é menor, ou seja, produz menos, mas consome menos. Então a eficiência continua a mesma. Então vamos lá. A eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts é maior que a eficiência da lâmpada fluorescente de 8 watts? Não. A eficiência da lâmpada de 8 watts continua sendo de 75. Eficiência de 75. E a eficiência da lâmpada de 40 é de 15. Então, falso. Totalmente falso. Não é porque você mudou a potência que vai mudar a eficiência, certo? Letra B. Essa eficiência da lâmpada de 40 watts incandescente é maior que a da lâmpada fluorescente de 40 watts? Não. Comparação aqui direta que a gente já tinha feito. A lâmpada de 40 watts incandescente tem uma eficiência de 15. A lâmpada de 40 watts fluorescente tem uma eficiência de 75. Então, falso. A eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts é menor que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz a mesma quantidade de luz. A lâmpada de 8 watts não produz exatamente a mesma quantidade de luz que a lâmpada incandescente de 40 watts? É a mesma luminosidade, né? Certo. Então, a parte em que fala que a lâmpada de fluorescente de 8 watts produz a mesma quantidade de luz, tá certo. E a eficiência dessa lâmpada é menor do que a de lâmpada fluorescente? Sim. Essa lâmpada incandescente tem uma eficiência de 15. Enquanto a lâmpada fluorescente, seja de 8 ou de 40 watts, tem uma eficiência de 75. Então, esse item é verdadeiro.
Vamos anular os outros? A eficiência da lâmpada incandescente de 40 watts é menor que a de uma lâmpada fluorescente de 40 watts. Até aqui tudo bem. Pois consome maior quantidade de energia? Não. Se ele está comparando duas lâmpadas de mesma potência, a quantidade de energia consumida é a mesma. O que não é a mesma é a quantidade de energia transformada em luminosidade. A fluorescente é mais eficiente, então ela pega essa energia e usa de forma mais eficiente para transformar em luminosidade. Então, falso também. Letra E. A eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é igual à de uma lâmpada fluorescente de 40 watts? Jamais. A eficiência não vai ser a mesma, não. A única coisa que as duas têm igual aqui é a potência. Mas a eficiência não vai ser a mesma, não. Certo? Então, falso. Então, essa aqui é uma questão para você interpretar unidades. Certo? Você interpretar a relação entre duas grandezas. Ok? Essa questão daqui, ela usa conceitos simples, mas ela faz um vai e vem bem grande, o que complica a compreensão e a lógica, tá? Então, no texto ele diz que dois resistores ômicos, R1 e R2, podem ser associados em série ou em paralelo. A resistência equivalente, quando são associados em série, é chamada de RS. Então, vamos pegar aqui o R1 e o R2 e associá-los em série. Então, eu vou colocar aqui, ó, R1 associado em série com R2, certo? Vou ficar escrevendo R não, vou escrever só 1 e 2, tudo bem? A equivalência desses dois é o que ele chamou de RS. Como é que calculou RS, então? Pela figura, RS é igual a o valor de R1 mais o valor de R2. Feito? Beleza. Quando associados em paralelo, o R1 e o R2 produzem uma resistência equivalente chamada de RP. Então, se eu associo os dois resistores aqui da figura em paralelo, R1, R2, 1 e 2, em paralelo, não é isso? A resistência equivalente deles é chamada de RP. Mas como é que calcula essa resistência equivalente? Como são dois resistores, a gente faz produto pela soma. Então, é o R1 vezes o R2 sobre o R1 mais o R2. Ok? Eu não conheço R1 e nem R2. Mas o RS e o RP eu posso descobrir pelo gráfico. Porque ele diz que o gráfico, a curva S representa a variação do potencial elétrico entre os extremos da associação dos resistores em série. Então, quando você liga essa associação aqui em série numa pilha ou numa tomada, a corrente e a tensão deles se relacionam por esse gráfico. E lá no início, no estudo de resistores, a gente aprendeu que a gente pode usar o gráfico de tensão por corrente para calcular o valor de uma resistência. Certo? No caso, o gráfico S, a curva S representa a resistência RS. Então, a gente vai pegar aqui do gráfico e descobrir o valor do RS. Do gráfico, eu vou até colocar essas continhas aqui mais embaixo. Melhor, vou deixar assim mesmo. Então, do gráfico, eu vou usar a formulazinha do URI para descobrir o RS. Quem é o U? Escolhe um ponto qualquer, já tem até um marcado ali pra gente, ó, usar. Esse pontinho aqui, ele vale quanto? Eita, trabalheira que vai dar pra escolher, pra definir esse ponto. Ele tá aqui, ó. Então, se eu tenho 1, 2, 3, do 45 até o 54, tem uma distância de 9, né? E se são 3 espaços, cada espaço vale 3. Então, do 45 até o primeiro espacinho, até o primeiro pontinho de cima, aumenta 3. Então, aqui eu tenho 48, certo? Então, ali eu vou usar uma DDP de 48. RS, eu estou querendo descobrir quanto vale.
vezes 1. No caso, RS tem um valor, né? RS, ele vale R1 mais R2. Então, já vou até substituir por R1 mais R2. Interessante. Então, eu vou deixar RS mesmo. Vocês vão ver por que depois. Eu não preciso descobrir o valor do R1 e do R2. Então, RS. E a corrente, quando a curva está nesse ponto, vale 3 amperes. Então, o RS é 48 dividido por 3. Vou fazer direto aqui, para economizar papel. 48 dividido por 3 dá 16. 16 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente a R1 mais R2, certo? No gráfico ainda, eu vou descobrir agora o RP. Tensão é igual a RP vezes I. Só que agora tem que pegar um pontinho aqui do RP. Tem vários para escolher. Esse primeiro aqui está até fácil. A tensão dele vale 9. O RP eu quero. E a corrente aqui vale 3. Então, RP é 9 dividido por 3, que dá 3 ohms. Então, eu já tenho o valor do RS e do RP, certo? Que são os valores das associações. Só que aí veja o que ele quer, viu? Tá vendo que lá embaixo tem um circuitinho na questão? Ele montou um circuito em que ele juntou uma associação em série de R1 com R2 e ligou isso em série com uma associação em paralelo de R1 e R2. Então veja, se isso aqui é uma associação em série, esses dois resistores aqui, juntos, eu posso chamar de quê? Quem é que a gente conhece como associação em série de R1 com R2? No RS? Então esses dois juntos valem RS. Enquanto esses outros dois juntos aqui que estão em paralelo, que é o R1 e R2, a gente chamou de que antes? RP. Então aqui é como se eu tivesse o RS e o RP em série, certo? É como se tivesse RS e RP em série. Então, quanto equivale a associação equivalente desse circuitão aí que ele montou? Vou chamar de R equivalente. É o RS somado com o RP, porque está em série, eu somo os dois. O RS eu sei que vale 16, o RP eu sei que vale 3. Então, eu tenho aqui 19 ohms. Essa é a resistência equivalente dessa associação toda. Percebeu que eu não precisei descobrir o valor do R1 e do R2? Porque, por coincidência, o que a gente chamou aqui de RS já estava ali no circuito. E o que a gente chamou aqui de RP também já estava ali no circuito e ele ligou essas duas coisas em série uma na outra. Tranquilo? Muito bem. Então assim a gente finalizamos aqui essa aula de exercícios e na próxima semana a gente começa com outro conteúdo, tá bom? Então treinem, façam exercícios e não deixem esse assunto passar porque ele é extremamente relevante para o Enem. Fechou? Até mais.